De outro lado, relativamente ao fato de a reunião ter sido transmitida pela EBC, não se verifica no ponto um fato autônomo, mas sim um desdobramento natural da realização da própria reunião pelo então presidente da República. Esta sim, merecedora de um juízo de valor quanto à caracterização como ato abusivo, propaganda eleitoral indevida. Em outras palavras, tendo em vista que se tratou de um evento efetivamente organizado pela Presidência da República, em que presentes chefes de missão diplomática, não se pode ignorar que a referida à emissora de televisão, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, compete, nos termos do artigo 8º, inciso 6º da Lei 11.652, de 2008, prestar serviço no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive para a transmissão de atos e matérias do governo federal. Constam dos atos diversos documentos que demonstram que a reunião com os embaixadores, independentemente dos trechos inverídicos contidos, foi um ato solene, cujo protagonista foi o presidente da República, tendo como ouvintes os embaixadores de diversas nações estrangeiras, o que por si só justifica a atuação da referida empresa pública, não lhe competindo, por certo, realizar juízo de discricionariedade prévio acerca do conteúdo a ser propalado pelo representante maior do governo federal. Ademais, no acordo que referendou a decisão interlocutória, na qual rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União, sustentada em razão dos fatos envolvendo a EBC, consignou-se que aquelas pessoas jurídicas de direito público não adotaram qualquer medida voltada para assegurar a veiculação do material, a reforçar a completa desvinculação da competência legal atribuída à emissora de TV com o intuito do primeiro investigante de propalar o descabido discurso. Em outras palavras, seja qual fosse o conteúdo do discurso proferido pelo então presidente da República, houvesse ou não sido realizada a questionada reunião com embaixadores, a empresa pública de telecomunicações iria naturalmente repercutir a agenda presidencial. Assim, debater a qualificação da reprodução da reunião pela EBC como desvio de finalidade só tem sentido caso previamente considerada abusiva e grave a própria reunião transmitida, o que já foi afastado. Coroando o quanto acima ponderado, não se pode perder de vista a relevante observação da doutrina de que a legitimidade e a normalidade das eleições, bens jurídicos tutelados na presente ação, não são tema sujeito a critérios peremptórios de avaliação, mas sim a uma noção de grau. Abro aspas para citar a seguinte doutrina. O problema que se coloca é que, no terreno contencioso, as autoridades à frente da Justiça Eleitoral são reiteradamente conclamadas a examinar a legitimidade de uma determinada eleição sob uma lógica artificialmente assertiva, quando é certo que a legitimidade responde, por natureza, a uma racionalidade gradativa ou escalonada, portanto, contrário a raciocínios categóricos, fundados em lógica binária. Em última análise, a legitimidade eleitoral não veicula uma noção absoluta, uma questão de ser ou não ser, como se um pleito pudesse ser visto tão simplesmente como legítimo ou ilegítimo, como pretende o direito, tratando-se mais propriamente de um problema de graduação, de ser mais ou menos, ou seja, de reproduzir com maior ou menor fidelidade as expectativas jurídicas alusivas às condições ideais atinentes a um processo de escolha popular. Fecho aspas, citando então Frederico Franco Alvim. Assim, embora não se possa negar que as eleições de 2022 experimentaram um conjunto de percalços e dificuldades decorrentes de um contexto de instabilidade oriundo de discursos de conteúdo inverídico, no qual a fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro é exemplo significativo, há de se igualmente reconhecer que a Justiça Eleitoral foi capaz de conduzir o pleito de forma orgânica, com ampla e livre participação popular, pronta proclamação do resultado e oportuna diplomação, e adoção de medidas suficientes à contenção do que poderia ter se transformado num grave episódio. Não houve a gravidade porque a Justiça Eleitoral prontamente interveio, sobretudo naquelas representações sob a relatoria da eminente ministra Maria Cláudia Buchaneri, que referi no voto. Em consequência, sendo a gravidade aferível pela vulneração aos bens jurídicos legitimamente e normalidade das eleições, mas sendo esses sujeitos a um juízo de valor de grau,
Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Especulações e ilações outras, repito, não são suficientes para construir o liame causal e a qualificação jurídica do ato abusivo, razão pela qual o comportamento contestado, apreciado em si mesmo, como acima feito, leva à inescapável conclusão pela ausência de gravidade suficiente. Por todo exposto, rogando vênias por esse demorado voto e também vênias especialmente dos entendimentos contrários e em particular do eminente relator, ministro Benedito Gonçalves, julgo improcedente o pedido.